Pessoal, aqui é a Bárbara e hoje eu estou aqui para continuar a série de vídeos relacionada à sexta edição do livro Rede de Computadores de Andrew Tenenbaum. No vídeo anterior, analisamos de uma maneira breve os principais conceitos relacionados à rede híbrida de fibra e cabo. E hoje vamos analisar também de uma maneira breve alguns conceitos relacionados aos satélites de comunicação. E para que a gente possa ter uma ideia da magnitude dessa conquista tecnológica, é interessante enxergarmos um breve panorama de todo esse desenvolvimento. Conforme Tenenbaum cita em seu livro, entre a década de 1950 e a década de 1960, a comunidade científica buscava entender se era possível estabelecer sistemas de comunicação com reflexão de sinais em simples balões meteorológicos metalizados. Após algumas tentativas não muito satisfatórias com a utilização da Lua para reflexão de sinais de radiofrequência. A experiência com balões demonstrou uma reflexão muito fraca de sinais, tendo pouca utilidade prática em sistemas de comunicação. Mas foi essencial para que o primeiro satélite de comunicação comercial fosse lançado e se transformasse em um negócio de vários bilhões de dólares. Com o satélite Telstar, temos a alocação de transponders a bordo que realizam o recebimento dos sinais de radiofrequência enviados da Terra, a amplificação desses sinais, a conversão de upload para download e realização da transmissão desses sinais recebidos, o que caracteriza propriamente o processo de curva associado aos satélites de comunicação Betpipe. Com o satélite Telstar, temos o primeiro satélite a transmitir sinais de TV ao vivo entre Estados Unidos e Europa. Em torno de 30 anos após o lançamento do satélite Telstar, temos o processamento digital incorporado aos satélites de comunicação, possibilitando dessa forma a manipulação e redimensionamento de feixes de dados entre as bandas de radiofrequência. Esse satélite de modelo regenerativo tem melhor desempenho em comparação com o satélite de modelo Bentpipe, porque não amplifica o ruído no sinal ascendente, no sinal de uplink. E para que a gente consiga assimilar a base física da tecnologia de satélites, é necessário um entendimento da movimentação de corpos no espaço sideral. É necessário entendermos quanto tempo o satélite leva para dar a volta completa em torno da Terra. Tenenbaum cita que, de acordo com a lei de Kepler, o período orbital de um satélite varia de acordo com o raio da órbita elevado à potência de 3 sobre 2. Em outras palavras, Kepler constata que, quanto maior for o raio da órbita de qualquer corpo celeste em relação ao Sol, maior será o período orbital desse corpo celeste em relação ao Sol, seguindo assim, desse modo, a relação proporcional de R elevado a 3 sobre 2. Porém, no meio científico, utiliza-se a forma newtoniana da terceira lei de Kepler para obtenção de cálculos precisos e operacionais, levando em conta a massa e a gravidade de corpos celestes para um melhor planejamento de órbitas seguras, evitando desse modo regiões perigosas como cinturões de Van Allen, que consistem em zonas de radiação cheias de partículas carregadas de elétrons e prótons presas ao campo magnético da Terra. Com cálculos precisos, se torna possível o posicionamento seguro de satélites na baixa órbita terrestre, na média órbita terrestre e na órbita terrestre geoestacionária. Os satélites usados na órbita geoestacionária são geralmente do tipo Bentpipe. Já os satélites na média e na baixa órbita são geralmente do tipo regenerativo. Tenenbaum cita que tanto os satélites do tipo Bentpipe quanto os satélites do tipo regenerativo são basicamente meios de difusão e que o envio de uma mensagem para milhares de estações localizadas na área de cobertura de um transponder não custa mais do que o envio de uma mensagem para apenas uma estação. E embora satélites em órbitas geoestacionárias demandem alto investimento e longos prazos de implementação, satélites menores e mais simples em órbitas mais baixas podem ser implementados quase que instantaneamente. Um detalhe fundamental para a comunicação militar. Entretanto, do ponto de vista da privacidade, segundo Tenenbaum, os satélites são um verdadeiro desastre. Hackers, pesquisadores, governos ou agências de inteligência podem captar qualquer sinal de tráfego, o que torna a criptografia essencial para a transmissão de sinais.
Em relação aos satélites utilizados em órbita geoestacionária, é importante destacar a utilização de transponders físicos, que realizam o recebimento dos sinais de radiofrequência enviados da Terra, a amplificação desses sinais, a conversão de upload para download e a retransmissão desses sinais, caracterizando propriamente o processo de curva associado aos satélites bent-pipe. O satélite de modelo bent-pipe é estático, analógico e baseado em canais fixos de 36 MHz e, por permanecer a uma longa distância da Terra, introduz um atraso substancial no envio e recebimento de sinais. Em relação aos satélites utilizados em órbita geoestacionária, vale destacar também a tecnologia VSAT. VSAT é uma microestação de baixo custo, um pequeno terminal com antena de 1 metro ou menos, o que é um grande avanço se for comparado a uma antena geoestacionária padrão de 10 metros. Já em relação aos satélites de média órbita, é importante destacar a utilização de transponders lógicos associados aos satélites regenerativos. Um transponder lógico é basicamente um módulo que pode ser criado, alterado ou destruído sob demanda. Um transponder em satélite regenerativo não é apenas um grande repetidor de microondas no céu. Não é mais um hardware, e sim um software que realiza o recebimento de sinais de radiofrequência, a demodulação desses sinais, a decodificação, realiza processos de comutação e roteamento, recodificação, remodulação e, finalmente, a transmissão desses sinais. Os satélites regenerativos realizam a bordo não somente o processo de multiplexação TDM e FDM, mas também TDMA, FDMA e OFDMA, otimizando os recursos de largura de banda e tempo de uso de canal e reutilizando frequências, redirecionando feixes de sinal para regiões específicas. E, finalmente, em relação a satélites de baixa órbita, podemos destacar a utilização de técnicas de multiplexação SDMA e MUX. A multiplexação SDMA, acesso múltiplo por divisão espacial, consiste em uma técnica onde diferentes usuários compartilham a mesma frequência e mesmo tempo, mas separados por direção e posição espacial. Já a multiplexação MUX, multiplexação espacial, consiste em uma técnica onde o satélite ou a estação terrestre faz a utilização de vários feixes estreitos de ondas de rádio, onde cada feixe transmite um fluxo diferente de dados. Uma observação relevante é que a multiplexação espacial é utilizada pela Starlink associada a técnicas MIMO, Multiple Input, Multiple Output, como ocorre em redes 5G. Os satélites Starlink usam múltiplos feixes altamente direcionais para transmitir dados simultâneos a milhares de terminais na Terra sem interferência entre feixes. E assim, realizada então a apresentação de um breve panorama relacionado aos satélites de comunicação, encerramos o nono e último vídeo da série relacionada à camada física pela visão de Tenenbaum no livro Rede de Computadores. Conto com vocês no próximo vídeo, no primeiro vídeo da série relacionada à camada de Lasse, onde analisaremos enquadramento com controle de erros e controle de fluxo. Um grande abraço a todos e até mais!